Estamos aqui com mais uma aula. Nessa aula nós vamos abordar o assunto de raiz quadrada, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, radiciação no completo. Entende-se por radiciação o inverso da potenciação, que foi a última aula que eu mostrei para vocês. Então eu vou aqui mostrar alguns exemplos básicos de radiciação, tá certo? Espero que vocês compreendam, então preste bastante atenção. Logo em seguida, eu vou colocar o exercício para vocês fazerem. Então, vamos lá. Eu vou falar praticamente para vocês só resumidamente sobre raiz quadrada e raiz cúbica. Então, o que vem ser a raiz quadrada? Observe a seguinte expressão. Esse símbolo aqui, a gente chama ele de radical. Esse número que fica dentro do radical, a gente chama de radicando. E como que a gente lê essa expressão? Raiz quadrada de 25. Aqui seria raiz quadrada de 9, aqui raiz quadrada de 16 e assim por diante, né? São infinitos números que possuem raiz quadrada. Então vamos lá. O que eu quero que vocês aprendam nessa aula? Como encontrar o valor da raiz quadrada de um número. Quem seria a raiz quadrada de 25? Então você vai pensar assim: qual é o número que vezes ele mesmo é igual a 25. Quando você descobre esse número, você automaticamente encontra a raiz quadrada de 25. Então, quem seria o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 25? Se você pensar no 5, 5 vezes 5 é 25. Então, a gente diz que a raiz quadrada de 25 é 5. Da mesma maneira, quem é a raiz quadrada de 9? Vamos imaginar um número que vezes ele mesmo seja 9. Qual seria esse número? 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Quem seria a raiz quadrada de 16? Qual número que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 16? Seria 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, a gente diz que a raiz quadrada de 16 é 4. E claro, você tem que saber aí quais são os números quadrados perfeitos, pelo menos os números que têm raiz quadrada exata até o 100. Quando se tratar de um número grande, muito grande, eu aconselho vocês a fazer por tentativas. Então, se eu perguntasse assim: quem seria a raiz quadrada de 625? O que você ia fazer? Você ia multiplicar o número vezes ele mesmo e ver se dava 625. Aí você encontraria a raiz quadrada desse número. Mas, por enquanto, eu estou mostrando só os exemplos mesmo mais básicos, mais simples, viu? Para que, se alguém ainda tiver alguma dúvida, possa estar esclarecendo isso bem. Bom, e raiz cúbica? Veja bem aqui, quando tem esse 3 aqui, que é chamado de índice, a gente lê raiz cúbica. Então, aqui nós temos a raiz cúbica de 8, a gente lê assim, raiz cúbica de 8. Aqui a gente lê raiz cúbica de 27. Aí, da mesma maneira da raiz quadrada, aqui você vai imaginar assim: quem seria a raiz cúbica de 8? Você vai pensar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, é 8. Então, qual seria esse número que, quando eu multiplico 3 vezes, vai dar 8? Então, se eu imaginasse o 2, vamos conferir aqui. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, a gente diz que a raiz cúbica de 8 é 2. Quem seria a raiz cúbica de 27? Então, vamos pensar da seguinte maneira: que número, multiplicando 3 vezes, vai dar 27? Então, se eu fizer 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, raiz quadrada multiplica 2 vezes para descobrir o número. E raiz cúbica você multiplica 3 vezes. Tudo bem? Vejam aqui dois exemplos de como é aplicado esses conceitos de raiz quadrada, raiz cúbica, na resolução de problemas. Primeiro, qual a medida do lado de um quadrado cuja área é igual a 64 metros quadrados? Então, imagine um quadrado que a área dele
é 64 metros quadrados. A pergunta é o quê? Qual a medida do lado? Ó, quer que você encontre a medida do lado. Então, a medida do lado de um quadrado é igual à raiz quadrada da área, ou seja, a raiz quadrada de 64. Quem é a raiz quadrada de 64? 8. Então, a resposta seria 8 metros, né? Então, não esqueça disso. Sempre que eu quiser saber aqui o lado, conhecendo a área, você tira a raiz quadrada do valor da área que você encontra a medida do lado. Tudo bem? O outro exemplo. Qual a medida da aresta de um cubo de volume igual a 64 metros cúbicos? Então, agora nós queremos a medida da aresta. Então, se eu quero a medida da aresta, e se aqui fala que é um cubo, você vai calcular a raiz cúbica. Então, quem é a raiz cúbica de 64? Qual o número que eu multiplicando 3 vezes, aliás, daria 64? Então, seria 4, porque 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, a gente diz que a raiz cúbica de 64 é 4. Então, a medida da aresta desse cubo seria 4 metros. Tudo bem? Entendido? Então, um forte abraço e até a próxima aula.